O Paraná é um estado marcado por histórias profundas. Entre suas serras frias, prisões abandonadas e ruínas esquecidas pelo tempo, há segredos que resistem ao silêncio. E por trás das luzes de Curitiba e das paisagens do litoral, esconde-se algo que nunca foi completamente explicado. Desaparecimentos sem rastros, vozes que ecoam de dentro das paredes, e lugares onde o tempo parece ter parado. Alguns chamam de coincidência. Outros acreditam que o Paraná guarda portais, pontos onde o mundo dos vivos e o dos mortos se encontram por breves instantes. Instantes suficientes para que algo atravesse. Então sente-se, respire devagar e escute atentamente. E veja se consegue suportar o terror urbano. Os mistérios da Estrada Cornelsen. No coração da Serra do Mar Paranaense, há uma estrada onde o tempo parece parar. Envolta pela mata densa e pelo nevoeiro que cobre tudo ao cair da noite, a Estrada Cornelsen guarda segredos que o asfalto tenta esconder, mas que a floresta insiste em revelar. O trajeto, que liga Paranaguá a Morretes, já foi um importante ponto de passagem de colonos, comerciantes e trabalhadores das antigas ferrovias. Mas desde a década de 1970, o nome Cornelsen passou a despertar algo diferente: medo. A partir dali, começaram a surgir histórias. Primeiro sussurradas em botecos, depois registradas em jornais e, por fim, temidas até pelos mais céticos. Os primeiros relatos surgiram com motoristas que faziam o transporte de cargas durante a noite. Alguns juravam ver luzes que seguiam os caminhões, pairando sobre o asfalto e desaparecendo logo depois em meio à neblina. Outros afirmavam ouvir gritos humanos ecoando pela mata, mesmo sem ninguém por perto. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 1983, quando o motorista João Cornelsen, que curiosamente dava nome à estrada, foi encontrado morto dentro do próprio caminhão, parado no acostamento. O veículo estava intacto, sem sinais de colisão, mas o corpo de João apresentava expressão de puro terror. O laudo oficial apontou infarto, mas os moradores juram que ele viu algo que o coração não suportou. Em 1998, uma equipe de filmagem da TV local foi até o local para registrar um documentário sobre as lendas da região. Durante a madrugada, as câmeras captaram uma luz intensa, flutuando sobre o asfalto. O vídeo chegou a ser exibido parcialmente, mas, segundo o repórter, parte das fitas desapareceu misteriosamente no trajeto de volta para Curitiba. Os moradores dizem que, quando a luz aparece, é sinal de que alguém vai morrer na estrada. E, de fato, todos os anos novos acidentes são registrados no mesmo trecho sinuoso onde a luz branca costuma surgir. Em 2007, um jovem casal que viajava de motocicleta foi visto entrando na estrada ao entardecer. O destino era Morretes, mas eles nunca chegaram. A moto foi encontrada 2 dias depois, tombada em uma curva, com o tanque ainda cheio e os capacetes presos. Nenhum sinal de sangue, de luta ou de fuga. Apenas o silêncio. E marcas estranhas de pés descalços no barro, que seguiam até a mata e terminavam abruptamente, como se tivessem simplesmente desaparecido. As buscas duraram semanas, mas nada foi encontrado. Até hoje, há quem diga que em noites frias é possível ouvir um motor distante, vindo da direção onde o casal sumiu. A estrada é real. Os registros policiais, os acidentes e os desaparecimentos também. Mas com o passar dos anos, a linha entre o real e o sobrenatural se apagou. Alguns acreditam que os fenômenos são explicados pela alta umidade e o gás do pântano, que criariam ilusões luminosas conhecidas como fogo fátuo. Outros, porém, garantem que há algo muito mais antigo e sombrio ali. Algo que desperta quando a estrada fica vazia, quando o último farol se apaga e o nevoeiro cobre tudo. Quem percorre a estrada Cornelsen costuma encontrar, perto da antiga ponte de ferro, uma placa enferrujada com letras quase ilegíveis. Dizem que o aviso foi colocado por moradores antigos e que as palavras originais, antes de serem corroídas pela ferrugem, diziam: "Não pare, não olhe para trás." Poucos obedecem, e os que não obedecem quase nunca voltam para contar o que viram. A maldição
e assombração do presídio do Arru. Em meio às ruas silenciosas do bairro Arru, em Curitiba, ergue-se uma construção antiga, de muros altos e janelas estreitas, marcada por um silêncio que pesa no ar. O antigo presídio do Arru. Por fora, parece apenas mais um prédio abandonado, mas por dentro, cada corredor carrega o eco das vozes e dos gritos de centenas de homens que jamais saíram de lá do mesmo jeito. Inaugurado em 1905, o presídio foi o primeiro complexo prisional do Paraná. Suas celas pequenas, úmidas e escuras foram palco de rebeliões, execuções e torturas, registradas em relatórios oficiais. Ali dentro, criminosos, inocentes e até presos políticos dividiam o mesmo espaço, respirando o mesmo ar pesado e desesperador. O prédio foi desativado em 2006, mas quem se arrisca a entrar hoje garante: a prisão nunca ficou realmente vazia. Durante a década de 1950, uma série de mortes inexplicáveis começou a assustar os próprios carcereiros. Guardas experientes, sem histórico de doenças, eram encontrados mortos dentro das celas, com expressões de pavor e as mãos cobertas de sangue, como se tivessem tentado arrancar algo de si mesmos. O padre responsável pelas visitas espirituais chegou a afirmar em um registro de 1954 que o mal não estava nos homens, mas nas paredes do lugar. Pouco tempo depois, o religioso foi encontrado morto no altar da pequena capela interna, o corpo rígido e os olhos abertos, mirando o teto. Quando o presídio foi desativado, acreditava-se que o silêncio, enfim, reinaria sobre aquelas paredes. Mas o que veio foi o contrário. Moradores próximos começaram a relatar gritos e batidas metálicas durante a madrugada. Um guarda municipal que vigiava o local em 2008 afirmou ter ouvido um choro profundo, vindo de dentro da ala norte, mesmo com todas as portas trancadas e o prédio vazio. Ele abandonou o posto poucos dias depois, afirmando que não era o eco, era alguém pedindo para sair. Em 2013, um grupo de pesquisadores paranormais pediu autorização para entrar no presídio durante a noite. Equipados com câmeras térmicas e gravadores, passaram 6 horas percorrendo as galerias escuras. As imagens mostraram movimentos rápidos nas sombras e pontos de calor humano em áreas completamente vazias. Mas o mais perturbador veio do áudio. Durante a análise, uma das gravações revelou uma voz baixa, quase imperceptível, dizendo: "Ainda estamos aqui." A equipe abandonou o local antes do amanhecer e jurou nunca mais retornar. Entre as muitas histórias que cercam o presídio do Arru, uma delas é especialmente temida, a da cela 7, onde teria ficado preso um homem conhecido como o Cego do Arru, condenado por assassinar 3 pessoas durante um ritual. Segundo os relatos, ele teria enlouquecido antes da execução, dizendo que via homens de preto andando pelas paredes e que, quando morresse, eles ficariam no lugar dele. Hoje, quem se aproxima da cela 7 relata sentir uma pressão no peito, como se o ar se tornasse denso e pesado. Em algumas noites, o corredor inteiro parece respirar. O presídio do Arru é hoje um ponto histórico e, ocasionalmente, cenário de gravações e visitas controladas. Mas mesmo durante o dia, há algo estranho ali. Um frio constante, uma sensação de ser observado, um eco que nunca se cala. Muitos dizem que a maldição daquele lugar não vem dos presos que morreram, mas de algo mais antigo, algo que se alimenta do sofrimento e do medo e que agora está preso ali, junto às paredes. Quem passa em frente ao antigo presídio durante a madrugada garante que é possível ouvir o som de correntes arrastando, ou até uma voz fraca sussurrando através das grades enferrujadas. Os curiosos que tentam filmar relatam que, ao assistir depois, algo estranho acontece. A gravação falha, distorce, e por um breve instante, uma sombra aparece onde não deveria haver ninguém. E por mais que tentem apagar sua história, o presídio do Arru parece ter feito um pacto com o tempo. Jamais será esquecido. O caso Evandro, o ritual de Guaratuba. Entre o som das ondas e o vento frio do litoral paranaense, esconde-se uma das histórias mais sombrias e reais do Brasil. Um caso que ultrapassou gerações, misturando tragédia,
mistério, rituais e segredos que até hoje ecoam nas ruas de Guaratuba. O nome que marcou o país inteiro: Evandro Ramos Caetano, um menino de apenas 6 anos, cujo desaparecimento em 1992 deu início a um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. No dia 6 de abril de 1992, Evandro saiu de casa para ir à escola e nunca mais voltou. Testemunhas afirmaram tê-lo visto caminhando próximo à prefeitura, por volta das 18 horas. Após horas de busca, a família comunicou o desaparecimento à polícia. Guaratuba, até então uma cidade pacata, mergulhou em um pesadelo. Cartazes foram espalhados, buscas se intensificaram, mas os dias passavam sem nenhuma pista. 7 dias depois, um cheiro forte vindo de uma área de mata próxima ao Morro do Boi chamou a atenção de pescadores. Ali, dentro de um saco plástico, estava o corpo mutilado de um menino. As mãos e os pés haviam sido cortados, assim como parte do rosto. O corpo, sem órgãos internos, foi identificado como sendo o de Evandro. O que parecia ser um assassinato cruel, logo ganhou contornos de algo ainda mais macabro. A polícia encontrou símbolos riscados na terra, restos de velas, galinhas mortas e panos vermelhos no entorno. Os investigadores passaram a acreditar que se tratava de um ritual de magia. As suspeitas caíram sobre figuras influentes da cidade, entre elas, os pais de Santo Vicente de Paula Ferreira e Beatriz Abade, filha da então prefeita de Guaratuba, Alda Abade. O caso explodiu na mídia. As imagens das confissões gravadas pela polícia mostravam detalhes horríveis: o suposto sacrifício, os rituais e a morte do menino. Mas com o tempo algo não fazia sentido. As confissões foram obtidas sob tortura. Durante o julgamento, os réus afirmaram ter sido torturados pela polícia até confessarem. As versões eram incoerentes e as provas físicas eram frágeis. O DNA do corpo, na época, não pôde confirmar com total certeza que era de Evandro. Apesar disso, os acusados foram condenados e passaram anos presos. Mas com o avanço das investigações, novas provas surgiram, colocando tudo em dúvida novamente. O Projeto Humanos, série documental investigativa, reabriu o caso décadas depois, revelando erros, manipulações e contradições que transformaram o processo em um verdadeiro labirinto de horrores. Mesmo após anos, há perguntas que nunca foram respondidas. Por que as fitas originais das confissões desapareceram? Quem realmente estava por trás do ritual? E o mais perturbador, o corpo encontrado era mesmo o de Evandro? Moradores mais antigos afirmam que, desde então, coisas estranhas acontecem nas noites de vento forte perto do Morro do Boi. Sons de passos na areia, sussurros de criança e luzes que surgem e desaparecem em meio à neblina. Alguns dizem ouvir um menino chamando pelo pai. Outros afirmam que, em certas madrugadas, um vulto pequeno corre pela praia, descalço, e desaparece ao entrar no mar. O caso Evandro é mais do que uma tragédia. É uma ferida aberta na memória de Guaratuba e do Brasil. Um lembrete de que o mal pode se esconder por trás da fé, do poder e até da justiça. A verdade foi distorcida tantas vezes que hoje o caso parece viver entre dois mundos, o da razão e o do inexplicável. Talvez o verdadeiro mistério nunca seja revelado. Talvez o que aconteceu naquela noite tenha sido humano, ou algo além disso. Mas uma coisa é certa: quem passa pelo Morro do Boi depois do pôr do sol sente que não está sozinho. O caso da mulher desaparecida no cemitério Boqueirão. Na região sul de Curitiba, o bairro Boqueirão é conhecido por suas ruas tranquilas e seus antigos casarões. Mas há um lugar ali onde o silêncio parece pesar mais do que em qualquer outro: o cemitério municipal do Boqueirão. Foi ali que, em 2017, aconteceu um dos desaparecimentos mais misteriosos já registrados na capital paranaense. Um caso real, documentado pela imprensa local e que até hoje não tem explicação. Era uma tarde fria de junho. A senhora Maria Aparecida da Silva, de 62 anos, foi vista entrando no cemitério pouco depois das 3 da tarde. Ela visitava o túmulo do marido todos os domingos, levando flores e passando alguns minutos em silêncio. Mas naquela tarde algo mudou. As câmeras de segurança da entrada registraram Maria entrando sozinha.
Horas depois, quando os portões foram fechados, os funcionários notaram que ela não havia saído. No dia seguinte, o túmulo estava limpo, as flores ainda frescas, mas nenhum sinal dela. As filmagens mostraram a entrada, mas não mostraram a saída. Nenhuma câmera havia falhado. Nenhum ponto cego justificava o desaparecimento. Maria simplesmente sumiu dentro do cemitério. A polícia foi acionada. Durante 3 dias, equipes revistaram cada canto do cemitério. As covas, os túmulos, os depósitos e até os bueiros. Nada. Cães farejadores foram levados, mas eles paravam sempre no mesmo ponto. Em frente a um antigo jazigo de mármore preto, cuja lápide estava quebrada e coberta de musgo. Era o túmulo da família Ferreira, abandonado há décadas. Um dos policiais, em depoimento, afirmou ter sentido um vento gelado vindo de dentro da cripta, mesmo com o ar completamente parado. Outro disse ter ouvido um leve choro feminino vindo do interior da sepultura. Mas quando abriram o túmulo, só havia ossos antigos e nenhum sinal de Maria. 2 semanas depois, um vigilante noturno do cemitério relatou ter visto uma mulher de vestido azul caminhando entre os túmulos por volta das 2 da manhã. Ele gritou, mas ela não respondeu. Ao se aproximar, a figura virou o rosto e ele percebeu que não havia olhos, apenas sombras profundas. O homem desmaiou e foi encontrado horas depois, ainda dentro do cemitério. Após o incidente, pediu transferência e nunca mais voltou ao local. Curiosamente, o vestido descrito por ele era idêntico ao que Maria usava no dia em que desapareceu. Depois desse episódio, o cemitério do Boqueirão tornou-se alvo de curiosos e investigadores paranormais. Gravações noturnas feitas em 2019 captaram sons de passos, sussurros e vultos se movendo entre as lápides. Os moradores das redondezas dizem ouvir o barulho de portas batendo e vozes chamando por ajuda, sempre nas madrugadas de domingo, o mesmo dia em que Maria costumava visitar o marido. Uma teoria diz que ela pode ter sido vítima de um crime e enterrada ali, em um túmulo abandonado. Outra, mais perturbadora, afirma que o cemitério guarda um ponto de energia espiritual, uma espécie de atalho entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e que Maria, de alguma forma, atravessou esse limite. Em 2021, um visitante tirou uma foto próxima ao túmulo da família Ferreira e publicou nas redes sociais. Ao ampliar a imagem, percebeu algo inquietante, uma silhueta feminina de vestido azul, parcialmente transparente, olhando diretamente para a câmera. A foto viralizou e o caso voltou a ser discutido. A polícia, porém, jamais encontrou qualquer prova física ou nova pista. Hoje, quem visita o cemitério do Boqueirão ainda sente o clima pesado. Funcionários dizem que, em certos dias, o ar parece frio demais. E as flores do túmulo do marido de Maria murcham em questão de horas, como se uma presença invisível as tocasse. E nas madrugadas silenciosas, há quem jure ouvir uma voz fraca, ecoando entre as lápides, repetindo o mesmo nome, Aparecida. E é então que o vento sopra, e o cemitério volta ao seu silêncio mortal. A Ilha das Cobras, o lazareto misterioso. Na costa do Paraná, entre o mar e o nevoeiro, existe um pedaço de terra onde o vento sopra como se carregasse vozes antigas. A Ilha das Cobras, conhecida por poucos, está localizada próxima à famosa Ilha do Mel e esconde uma das histórias mais sombrias e esquecidas do litoral brasileiro. O mistério do lazareto abandonado, um local que já foi abrigo, prisão e talvez um portão para algo que jamais deveria ser aberto. Em meados do século XIX, durante o surto de febre amarela, o governo imperial decidiu construir uma instalação de quarentena para isolar viajantes contaminados. O local escolhido foi uma ilha de difícil acesso, cercada por rochedos e mata densa. Nascia ali o Lazareto da Ilha das Cobras, um prédio de pedra, frio e úmido, onde centenas de doentes eram deixados para morrer longe dos olhos da sociedade. Relatos da época descrevem o cheiro de morte que pairava sobre a ilha. Muitos corpos eram queimados, outros jogados ao mar e alguns simplesmente desapareciam.
Os poucos médicos que trabalhavam ali falavam de gritos noturnos e de pacientes que afirmavam ver figuras rastejando nas paredes com olhos que brilhavam no escuro. Com o fim da epidemia, o lazareto foi fechado às pressas. Mas ninguém quis retornar para demolir ou limpar o lugar. Dizem que nenhum barqueiro aceitava se aproximar da ilha, alegando ouvir sussurros e gemidos vindos das ruínas. Por décadas, o prédio permaneceu esquecido, tomado por musgo, raízes e serpentes que misteriosamente pareciam proteger o local. Foi nessa época que o nome Ilha das Cobras começou a se espalhar, e com ele as histórias. Em 1982, um grupo de pesquisadores da UFPR foi até a ilha para realizar um levantamento histórico. Um dos arqueólogos, Eduardo Vasconcelos, registrou em diário o que viveu ali. No terceiro dia ele escreveu: "O vento parou de repente. As cobras estão inquietas. Há algo observando a gente dentro das ruínas." No quarto dia, Eduardo desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas sua mochila, caída perto da antiga enfermaria, com o diário aberto em uma última frase, escrita às pressas: "Elas não são cobras." A investigação concluiu: morte acidental. Mas até hoje colegas afirmam que algo naquela ilha era diferente. Uma presença constante, como se o chão respirasse. Moradores da Ilha do Mel relatam que, em noites de lua cheia, luzes estranhas surgem sobre o mar, flutuando em direção à Ilha das Cobras. Pescadores dizem ouvir gritos, correntes sendo arrastadas e uma voz feminina cantando em um idioma desconhecido. Alguns juram ter visto figuras humanas deformadas, cobertas de escamas, vagando entre os escombros do antigo lazareto. Em 1999, um vídeo gravado por exploradores amadores mostrou o interior do prédio parcialmente submerso. Durante uma varredura com lanterna, um dos exploradores grita: "Tem alguém aí?" Um som metálico ecoa, e a gravação termina abruptamente. 2 deles foram encontrados depois desorientados, dizendo que as paredes se mexiam e que algo os observava por dentro da pedra. Hoje, o lazareto está em ruínas, coberto por vegetação e interditado. As autoridades proíbem visitas, alegando risco de desabamento, mas pescadores locais afirmam que a verdadeira razão é outra. Eles acreditam que o local ainda guarda algo adormecido, talvez os espíritos dos que morreram ali, ou algo muito mais antigo, que encontrou abrigo no desespero humano. Nas madrugadas sem lua, quem passa de barco próximo à ilha diz ouvir um som seco, repetitivo, vindo das ruínas, como se algo arrastasse o corpo pelo chão de pedra, que às vezes, entre as sombras do mato, um brilho dourado surge, o reflexo de olhos que observam silenciosos, esperando o próximo visitante. O Paraná guarda segredos que o tempo não conseguiu enterrar. Ruínas, prisões e cemitérios onde o silêncio parece respirar. E mesmo depois de tantos anos, as vozes ainda ecoam. Mas agora eu quero saber de você. Qual estado do Brasil você quer que eu explore no próximo episódio? Deixe seu comentário aí embaixo. Pode ser o lugar onde você mora ou aquele que sempre te deu arrepios só de ouvir falar. Quem sabe o próximo mistério não esteja mais perto do que você imagina. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o medo pode dormir, mas ele nunca desaparece.